Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nessa noite de terça-feira, 23 de abril de 2024, para comunicar mais uma atualização de notícias e informações, um contexto que precede esses nossos acontecimentos do RVGCR, e agradeço infinitamente, primeiramente a Deus pela conexão permitida, que através desse canal eu venho fazendo com muitas pessoas, colocando em ideias um ponto de vista, colocando em questão para vocês aí que estão desse lado da telinha informações que contradizem muitas das questões que são vistas por uma mídia tradicional, uma mídia televisiva. Meus amigos, eu continuo firme, confiante, eu acho que as informações estão cada vez melhores. Os provedores andam se comunicando abertamente sobre algumas questões bancárias, sobre algumas questões sistêmicas, Eu não sou o único que observa esse evento. Existem centenas de provedores brasileiros, americanos, também que estão explorando dentro e fora do YouTube. A maioria dos que eu acompanho está dentro do YouTube. E, meus amigos, tenho uma profunda admiração também por todo esse evento. Porque algumas pessoas acham que eventos de redenção não se ligam com os eventos da transferência de riqueza. Na minha cabeça, esses eventos ele tem uma ligação. E eu não quero montar uma outra teoria aqui no meu canal. Não, eu me baseio em algo que é dito, e interpretado por muitas dessas pessoas atualmente, que têm também uma visão espiritual da redenção e espiritual da transferência de riqueza. Eu acho que algo envolve muita tecnologia, é bom a gente ficar de olho em toda essa apresentação, Isso contradiz muito o que algumas religiões pregam para as pessoas. Mas eu não estou aqui para discutir isso com ninguém. Eu acredito, eu respeito, a gente pode às vezes não ter, podemos não, às vezes não compartilhar a mesma crença, mas compartilhamos um mesmo objetivo de pensamento. E isso é saber viver e identificar no meio da sociedade as possíveis informações que temos a respeito de tudo. Porque todo esse campo, eu não sou também um teórico conspiracionista, meus amigos, mas eu acredito que todo o campo das religiões, financeiro, governamental, foram e estão sendo manipulados até hoje por conta de grandes opressores que estão nesse mundo e estão por trás das principais corporações. Citei hoje no vídeo anterior algumas delas, E acho que nesse contexto só faltou eu falar da BlackRock, Blackstate, Vanguard, que essas empresas remetem aí a mais ou menos mais uma cadeia de 300 organizações. Então, pessoal, desculpa, tô com uma coceira aqui na minha canela. Os pernilongos me pegaram essa noite, pessoal. Rapaz, tô aqui gravando um vídeo aqui, gosto de ficar com a porta aberta do meu humilde escritório. E aí, meus amigos, entre os bichinhos ali que eu tenho que fazer uns remendos naquela tela. Mas eu vou fazendo devagar, você vai longe, Fica um pernilonguinho, Essa carne aqui tem sangue pra caramba, Gente, então eu admiro a bravura, Eu queria dizer, com tudo isso, que eu admiro a bravura de todos vocês, de estarem também empreendendo o seu tempo numa crença de algo que para mim tem muito mais valor do que o próprio dinheiro.
é algo que tem um valor similar a toda essa redenção da humanidade em uma época milenar, né? Eu creio numa época milenar de paz, né? E não 3 anos e meio de paz e depois 3 anos e meio de guerra. Eu creio nessa época milenar de paz, que é o que pode nos levar, né, a partir desse período, a mais de 5.000 anos à frente. E isso, né, a tecnologia também vai nos proporcionar, porque eu acho que a tecnologia e a espiritualidade, elas têm tudo a ver. Existem muitas teorias que não são teorias, já viraram como se fossem normas, né, de vida para a pessoa, um caminho suave para que se viva, que fala sobre um estudo da noética, Noetica. Já há estudos sobre noética, né, em que é uma ciência que explica todos os fenômenos que estão ocorrendo de forma espiritual na humanidade. E eu acho isso cada vez mais, eu acho isso muito interessante. Eu leio algumas coisas sempre que posso, porque acho que tecnologia e espiritualidade têm tudo a ver. São coisas que, né, meio, às vezes na cabeça de algumas pessoas até sem cabimento, mas eu vejo muita tecnologia nessas descrições feitas até mesmo dentro da Bíblia, pelas pessoas que tiveram oportunidade de ver como eram realmente os seres celestiais. Isso é uma loucura, pessoal? Falar que não é uma loucura. Gente, nessa tarde para essa noite, eu colhi algumas informações aqui que podem nos remeter, né, a informações históricas do ZIM. E devemos ver essas informações. Especialistas na contabilidade. Este é o primeiro e único a mostrar a taxa atual no país e como é calculada. Revelação aluminante da proporção épica. Essa é a primeira vez que alguém revela o fato de que existem taxas AIN no país, internacional e de contrato. A taxa no país. Essa taxa existe para que os detentores de moeda local possam facilmente resgatar para novas moedas lastreadas em ouro dentro das fronteiras do seu próprio país. Essa taxa é intencionalmente mais baixa do que outras taxas, uma vez que se destina a facilitar que os cidadãos e a população existente voltem a confiar na sua moeda nacional como moeda legal. Taxa internacional. A taxa lembrando, pessoal, que eu estou falando especificamente sobre alguns processos que já estão ocorrendo dentro do Zimbábue, justamente por conta dessas últimas moedas que está sendo o ZiG, né? E o sucesso que continua 1.1 e 1.2, às vezes com a queda do dólar, à frente do dólar. Essa é uma moeda que vem sendo também cada vez mais comercializada. Um futuro deste grande país do Zimbábue terá muito mais valor, logicamente, quando houver um novo sistema financeiro quântico imperando, além das fronteiras dos domínios de toda uma rede de sociedades, né, que é uma própria sociedade, a rede SWIFT, que já está acontecendo as proporções de toda essa mudança.
A taxa internacional é determinada pelas novas autoridades monetárias globais governadas pelos membros da Aliança BRICS. Muitos chamariam isso de taxa Forex, mas em essência é o preço pré-acordado da moeda, consistente em qualquer lugar do mundo com um valor monetário indexado ao padrão ouro global. No antigo sistema bancário, a taxa internacional era lastreada em ouro, dólar petrolífero. Perdão, gente. A taxa internacional era lastreada no USD, dólar petrolífero. Enquanto o novo sistema bancário, essa taxa é garantida em ouro, de acordo com os padrões de Basileia 3 de conformidade. Não se espera que os acordos de não divulgação assinados, NDA, sejam exigidos para receber uma taxa de câmbio internacional, mas isso pode mudar a qualquer momento. Taxa de contrato. E assim, quando falamos nas taxas de contrato, pessoal, em negociações, quando falamos em negociações do tipo negociações que são títulos de altíssimo valor monetário. Olha, eu sei que é difícil a crença, né, e a confirmação de muitas coisas, mas os INs são a verdadeira coroa nesse processo. Não encontro até hoje, depois de mais de 3, 4, 5 anos de pesquisa, 3 anos só aqui, mais de 3 anos, 3 anos e 19 dias somente aqui no YouTube e mais de 6 anos de pesquisa, comprovado aí aqui no YouTube, mas mais de 6 anos de pesquisa, não encontro nenhum outro título ainda mais valioso que possam haver até containers de títulos. Eu não vejo nenhum título mais valioso que algumas notas emitidas de nomenclatura, numismática mesmo, ao governo zimbabuano. Já foram emitidas notas de quingentilhão de dólares zimbabuanos. Quingentilhão de dólares zimbabuanos. São quantias que esse governo imprimiu. São notas que serão redimidas pela redenção do 1% do pagamento desses títulos. 1% num princípio e depois 99% sendo liberado numa outra categoria. Pelo que eu sei, se estiver errado ou se alguém tiver alguma informação a acrescentar disso, por favor, sou todo ouvidos, olhos e sentidos nesses comentários, meus amigos, porque eu acho interessantíssimo a redenção dos títulos históricos. E como muitas pessoas se manifestam aqui no meu canal, não tem informação sobre isso, é muito difícil achar informação sobre isso, aonde está fulano, aonde está Beltrano, sumiu, eu fiz aporte com ele, não sei o que. Tem muita coisa, gente? Principalmente esse tipo de coisa eu não vou conseguir responder a ninguém. E eu acho que eu dou garantia da nossa conversa aqui como especulação desse evento. Algumas pessoas vêm buscar muitas outras pessoas aqui dentro do meu canal, e eu lamento. Mas o que eu posso falar dessa redenção é que realmente informações sobre isso, sobre a redenção dos títulos principalmente esses títulos de alta nomenclatura, de alto valor, são difíceis de se encontrar informações. As pessoas que têm essas conexões, conseguiram esses negócios, detêm esses títulos históricos, ou notas, ou papéis como esses, que declaradamente por seus governos foram cerceados. Ou seja, muitos títulos, até mesmo aqui no Brasil, títulos da Petrobras, títulos da Eletrobras, títulos de notas antigas, foram cerceados por seu governo.
departamentos nos Estados Unidos da América, movidos por um Tribunal Internacional de Justiça e por uma alta demanda de pessoas que ainda detêm até hoje estes títulos, né, moveram esses pedidos, que acabaram chegando a uma Suprema Corte de um Tribunal Internacional de Justiça. E vocês podem pesquisar também que existe até um tribunal internacional, que é o Tribunal de Haia, H-A-I-A. Pesquisem aí. As pessoas, através de informações como essa, podem ter também informações sobre a devida instância que estão os títulos, bônus, laços históricos, vínculos históricos, ativos históricos, notas históricas, né? Que tipo de notas dos países, né? Essas notas entram também uma redenção das notas de países que foram super oprimidos pela grande elite global dos Estados Unidos da América. E isso é um contexto histórico, né, que não vemos aí sendo contada nos livros de história, né, da nossa nação, que vem cada vez mais sendo oprimida, né, porque as elites vêm reescrevendo uma história que não existe para as nações, querendo colocar cada vez mais em posição a soberania através de partidos ditatoriais. E nós precisamos entender a instância de toda essa pesquisa. Eu acredito na redenção desses títulos a partir do momento que essas causas vêm sendo vistas, né, por todos esses tribunais. Inclusive, né, a redenção de bônus valiosíssimos como o do Zimbábue, a reintegração do dinar, do dong, da rúpia, né? Ligeiramente vemos também uma grande manipulação do dólar, né? E todas as ações de um sistema financeiro que está em queda. Eu acredito que o sistema fiduciário está em queda e, como todas as vezes na história, nós voltamos ao padrão intrínseco do ouro. E como eu dizia, as taxas de contrato. Estas taxas exigem a assinatura de um novo contrato entre conta, banco e cliente. Geralmente as taxas de resgate são as mais altas devido à duração dos pagamentos estruturados, aos termos de manutenção do principal e às restrições adicionais impostas à movimentação do principal. As taxas do contrato variam muito, dependendo do banco, da sua posição de liquidez e há quanto tempo você é cliente do banco com o qual está negociando. Nem todos receberão uma taxa de contrato, mas em teoria, todos poderiam recebê-la se estivessem preparados. E o que seria essa preparação? Talvez que você esteja pensando. A preparação do desenvolvimento de um projeto humanitário e a sua certificação também, pois o desenvolvimento de ONGs, o desenvolvimento de empresas, de ações humanitárias, sociais, né, são muito difíceis aqui no nosso Brasil, que dirá em países como Venezuela, Colômbia, Peru, Chile, Argentina. É uma dificuldade. Mas ainda assim, nesse nosso grande país, aqui na América do Sul, nosso Brasilzão, juridicamente, se fizermos isso, conforme os termos da lei, a gente põe um dinheirinho para ter a autorização de fazer obras. E há muitos desses humanitários, né, eu lamento que essas pessoas estejam esperando até hoje
que colocaram seus fundos nisso, coisas que tinham e que não tinham, para manter esses projetos, essas ações, essas empresas, essas ONGs, né? Sei que muitas pessoas já não têm mais recursos para manter tudo isso, né? E eu lamento, né? Isso, mas a fé, né? É o que move essas pessoas com esses títulos e com esses verdadeiros tesouros em mãos. Muitos têm certificação, pois têm departamentos advocatícios, né? Que é o caso do Mark, que é o caso do Charlie Ward, né? Simon Parkes, o próprio Frank, tem muitas informações e departamentos interessantes, todas as pessoas que se manifestam aqui dentro do YouTube, né? Recentemente, uma pessoa magnífica, gente, chamada Neil Cannon, vamos recomeçar, Neilkenan. Se estiver errado, me perdoe, mas eu acho que é isso. Ele está se manifestando cada vez mais dentro dessa plataforma no YouTube. Acredito que ele, uma pessoa, quando tentou começar a falar algo sobre isso, até mesmo aqui dentro da plataforma, por todo um contexto de opressão, ele representa famílias asiáticas que tiveram bens em categoria trilionária roubados pelo Federal Reserve dos Estados Unidos da América. Isso não é um contexto de teoria de conspiração. Neil Cannon defende algumas famílias de geração em geração. Ele é um senhor de pouco mais de 60 anos e vem se comunicando no YouTube cada vez mais. Eu sempre que posso estou vendo ele. Na verdade, sempre que ele posta eu vejo as suas postagens. E é uma pessoa que determina ações que já foram determinadas pela Suprema Corte e pelo Tribunal Internacional de Justiça, inclusive o Tribunal de Haia, que fossem pagas as ações a essas famílias asiáticas, a qual são representadas por Neil Cannon. Ele tem um canal aqui dentro dessa plataforma no YouTube. Por incrível que pareça, né, deveria ter milhões e milhões de inscritos. Pois é, uma pessoa que defende uma causa gigantesca há anos de acontecimento. Há mais de 48 anos do seu acontecimento. E isso modificou todo o sistema da Reserva Federal dos Estados Unidos, títulos roubados da família asiática, de famílias asiáticas representadas por Neil Cannon. Se vocês verem no canal dele, vocês vão ver, né, existem informações como essas, e deem uma olhadinha lá, pesquisem, meus amigos, né? Isso é interessantíssimo. Os NDAs precisarão ser assinados para receber as taxas contratadas mais altas garantidas. E com certeza, né, são necessários, né, alguns acordos de não divulgação. Complementando esse assunto, pessoal, como a taxa de títulos de resgate será determinada? Uma adoção mais lenta de uma moeda comercial alternativa apoiada pelo ouro para competir com o sistema monetário fiduciário global dominante que temos hoje. A Aliança BRICS está no bom caminho para implementar uma moeda comercial apoiada pelo ouro. O cenário 1 é autoexplicativo e tem sido o núcleo do cenário do Global Currency Reset. O cenário 2 exige que o Iraque, o Vietnã, o Zimbábue sejam plenamente aceitos na crescente aliança BRICS Plus. Todos esses países manifestaram publicamente interesse em aderir ao BRICS nesse momento. O objetivo: a forma como as taxas significativas de troca e resgate de RV serão alcançadas se resume ao estabelecimento de uma moeda comercial central padrão ouro que seja diretamente conversível
em dinar, zin, dong, e este cenário também poderá tirar proveito da tecnologia financeira moderna, utilizando um ouro stablecoin apoiado nos Estados Unidos da América como parte da infraestrutura financeira, exatamente como a aliança BRICS está agora correndo para concluir o Banking Quantum Bits Quanticus Financial System. A última coisa. Ainda assim, ambos os cenários exigem que seja atribuído um específico peso do ouro a cada moeda e obrigação do Global Currency Reset, o que lhes confere uma vantagem significativa em termos de poder de compra sobre as atuais moedas fiduciárias. Ou seja, o ouro, que nunca foi registrado em nenhum livro, foi generosamente doado para a humanidade e deve ser alocado para cada nota monetária e cada título, dos mais de 160 tipos de títulos. Poder de compra do ouro. O poder de compra do ouro em relação ao dólar americano já tem aumentado ao ritmo mais rápido da história nos últimos 12 meses e continuam fazendo. No entanto, espero que o poder de compra do ouro também seja reavaliado muito mais em relação às moedas fiduciárias, como parte do plano Reavaliação e Global Currency Reset. Taxas altas de troca e resgate de IRV caem para estabelecer um padrão ouro, como estão fazendo as nações BRICS. Moeda comercial central Global Stablecoin, que é diretamente conversível em dinar, dong vietnamita, zin e assim por diante, através dos BITs Quantum Financial System da aliança BRICS. Quem está por trás disso? A redenção começou há muitos anos como um segredo militar máximo, e muitas pessoas sabiam alguma coisa sobre ele. Só por volta de 2016 é que o público começou a tomar consciência disso. Anteriormente conhecido como FEB, comprador de saída final, em 2019 foi criado especificamente com finalidade de criar um registro de todos os detentores de títulos globalmente, ou seja, registrar todos os títulos e gerenciar o lançamento do Global Currency Reset. Quem controla? Acreditamos que é totalmente controlado por seguintes entidades: Departamento de Operações e Defesa dos Estados Unidos da América. O MCT é, portanto, responsável pela gestão dos fundos do Global Currency Reset. Quão grande é esse projeto? Sendo a primeira vez que uma transformação desta magnitude em natureza, atualmente o processo de IRV está sendo executado em escala global e a logística é enorme. Mais sobre o ouro. Excluindo os ativos monetários do ZIM, títulos de cheque agro especiais, todos os ativos históricos pertenciam a todos os títulos flutuando a todo o mundo e deverão ser devolvidos. Foram assinados tratados e acordos que coordenam em particular a sua riqueza com essa humanidade, e se não fosse pela generosidade, não teria existido o RV. Por que os títulos devem ser registrados? O processo de registro dos títulos existe especificamente para eliminar qualquer financiamento destinado a qualquer pessoa interferir, obstruir, com o mandato de gerenciar. Como mencionado, há uma grande quantidade de títulos e moedas nas mãos de membros dessas elites escuras. Seríamos muito ingênuos se achassem que eles não têm. Pensemos como Bush, que comprou um caminhão de dinares iraquianos para sua área de distribuição no Texas. Todos estes serão bloqueados. Agora você entende por que é necessário registrar seus bônus no MCT? Se você acha que pode contornar o processo da due diligence e ganhar muito dinheiro, terá uma grande surpresa.
Esta é a salvaguarda para evitar que qualquer membro dessas elites sejam reidratados. Amigos, essa informação conota mais notícias, né, de todo esse evento específico para conosco. Eu espero que vocês gostem, né, cada vez mais dessa informação que eu trago, de como nós conversamos, e eu me esforço muito para entender esse cenário, ler com muita atenção todas essas informações e não fazer um julgamento crítico errôneo, porque é errado imaginar que a tal ação global da redenção, do pagamento de bônus e títulos que já foram autorizados à sua redenção, não acontecerão. Nós estamos em uma cadeia em que muitas pessoas já estão posicionadas sim para o recebimento desses títulos, desses bônus, né? É difícil medir o tempo, né? O tempo já foi medido por um próprio, uma pessoa aqui na humanidade, Albert Einstein, né? Viu que o tempo é relativo e a relatividade é um poder que está nas mãos de Deus. Então, o tempo e tudo está nas mãos de Deus, devemos ter fé, devemos confiar, pois todas as indicações da redenção, até mesmo planetárias, cósmicas, de uma forma universal, de uma forma específica e tecnológica, com descobertas até deste último telescópio quântico, que é o telescópio James Webb, né? Que eu acredito que alguns departamentos estão gerenciando as descobertas do James Webb neste espaço planetário de uma forma benéfica, com verdadeiros avisos benéficos à humanidade. James Webb está vendo e se certificando cada vez mais de teorias, né, que caras como... eu esqueci o nome dele, né? O cara que ele... Nossa, esqueci mesmo, gente. Talvez eu me lembre, né, no decorrer, mas ele provou a existência dos buracos negros, né? E isso era uma teoria há 30 anos atrás, desenvolvida, né, por ele, que cada vez mais o James Webb vem descobrindo. E ele vem descobrindo outras galáxias, né, também. E olha, é cada coisa que vem sendo cada vez mais muito intrigante. James Webb alega até ter recebido informação sobre a parede universal. Vocês têm ideia do que seria isso, meus amigos? Sim, nós saímos no mundo, né? Passamos por milhões e milhões de galáxias e sistemas planetários existentes dentro de um universo, né, que está abrigando muitas estrelas que são trilhões e trilhões de vezes maiores que a própria Terra e galáxias maiores do que a mesma, e descobrindo que dentro desse universo existe uma parede, né, como se fosse um muro. Isso, na minha opinião, é muito intrigante. Vocês podem ler sobre isso, eu não estou inventando, isso são matérias que surgiram há uns 4 meses atrás. Foi publicado por CNN, por Discovery, por National Geographic, pela History 1 and 2, principalmente pela History, né? E foi principal comentários, né, de algumas situações, porque foram coisas que o telescópio quântico foi capaz de descobrir, alegando ser uma informação verdadeira. Eu estou observando cada vez mais isso, né? E a gente tem muito a aprender, né, meus amigos. Como ser humano, eu acho difícil acessarmos a verdade na sua totalidade. Mas numa dimensão em que as coisas sejam mais explicadas
das verdadeiras formas tecnológicas, né, e se existirem, né, de forma que eu acredito, a dimensão multidimensional, o ser humano eu acredito que é multidimensional. Mas vamos seguindo com os nossos pensamentos e crenças e também a perspectiva de um futuro melhor, não é mesmo, meus amigos? É como eu desejo me manifestar nesse momento, eu agradeço as pessoas que dão voto de confiança, não somente a mim, mas a todo o objetivo do Global Currency Reset, principalmente da redenção da humanidade, da apresentação de todos esses seres celestiais que estão numa dimensão superior. Eu acredito muito nisso. Acredito que o próprio Cristo, né, é um ser, né, dessa dimensão superior que vai se dignificar a pisar aqui nessa nossa terra novamente. E talvez ele nem pise, né, na terra, sobrevoe por ela. Meus amigos, fiquem com Deus. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz. É o infinito. Hey, Alan! Eu volto amanhã com novidades. Quem quiser voltar já sabe onde me encontrar. Eu espero que todos saibam que eu me sinto lisonjeado com a presença de cada um de vocês que vê, prestigia e escuta esse meu conteúdo, o conteúdo que eu resolvo reunir através dessas inteligências, que julgo eu também, né, serem importantes para o nosso conhecimento, para o nosso desenvolver da informação, como se fosse o nosso jornal, não é mesmo, meus amigos? Eu me sinto muito feliz em estar a serviço dessa grande comunidade. Peço que vocês continuem se inscrevendo no meu canal, tornando essa família cada vez maior, numerosa, edificada neste grande templo, com todos os likes que são deixados nos meus vídeos cada vez mais. Desejo que os comentários sejam cada vez mais de interconexão comigo, com vocês, né? Que possamos verificar e entrar numa onda de uma mesma energia, meus irmãos, uma mesma frequência e vibração positiva, pois isso demanda muito da nossa estadia aqui nessa Terra. Qualquer tipo de vibração positiva gera positividade. E no dia a dia, até um sorriso é uma vibração positiva que você planta para que o seu dia não seja tão tedioso, tão difícil e às vezes atribulado. Eu estendo um tapete vermelho, meus amigos, vocês já sabem, né? Para que vocês entrem aqui nesse meu canal. E eu desejo sempre que Deus abençoe muito. Quem quiser sempre ser avisado quando eu gravo um novo vídeo, deixa o sininho ativado para todas as notificações. E quem quiser dar uma passadinha marota no canal Família Fontoura, o link está aqui na descrição do vídeo, tá, meus amigos? Até amanhã, se Deus quiser. Continuem tendo uma excelente terça-feira e uma quarta-feira de muita paz, prosperidade, bênçãos, aleluias ao nosso Deus, primeiramente. Se não for para o Espírito Santo levantar com a gente da cama, que a gente nem levante, que nem viva mais. Eu penso assim, pelo menos. E, meus amigos, eu desejo a todos, né, uma boa continuidade de terça e uma quarta melhor ainda. Até amanhã, se Deus quiser, meus amigos. Tchau, tchau.